Oi pessoal, tudo bem? Vamos à nossa primeira aula aí nesse perfil digital. Eu espero que eu consiga transmitir aqui, pelo menos com um pouco de proximidade, né? O que a gente conseguiria fazer em sala de aula. Mas vamos nos adequando, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar lá disponível para resolvê-las, ok? Então, o nosso conteúdo de hoje é sobre a fase de diagnóstico estratégico da empresa. O que é esse diagnóstico? É entender a situação, né, da empresa, interna e externa. Então, esse diagnóstico estratégico, ele corresponde a um passo do planejamento estratégico em que eu considero tanto o ambiente interno da empresa quanto o mercado, enfim, questões externas à empresa. Essas questões externas eu tenho que verificar as oportunidades que eu possa abraçar e lidar com as ameaças que possam existir nesse ambiente externo. Para isso eu tenho que conhecer internamente quais são as minhas forças, o que eu tenho de ponto positivo e quais são as minhas fraquezas, o que são as minhas falhas aí que eu não conseguiria lidar com essas questões externas da empresa. E esse diagnóstico não é uma coisa que acontece uma única vez. O diagnóstico ele é algo que deve acontecer frequente, constante, está sempre atualizado, porque os cenários mudam o tempo todo. Então, a empresa fez um diagnóstico uma vez, eu não posso trabalhar com essa realidade desse diagnóstico como verdade absoluta durante anos, ok? Isso tem que ser algo que tem que estar em constante ajustes ali ao longo do tempo, certo? As coisas mudam muito rápido. Imagina uma empresa que fez o seu diagnóstico estratégico há um mês atrás, está totalmente diferente hoje por questões, né, como a gente está vivendo hoje do coronavírus. Então, isso é uma grande ameaça para a maioria dos negócios que existem, ok? Bom, então, a principal ferramenta comum para todos os autores de planejamento estratégico, a principal ferramenta para diagnóstico da empresa é a análise SWOT. Já ouviram falar em análise SWOT? Bom, a análise SWOT é um termo, tá? É como uma sigla das iniciais das palavras forças, fraquezas, oportunidades e ameaça, né? Em inglês, então, as palavras em inglês, a inicial dessas palavras geram a sigla SWOT. 99% dos casos é utilizado o termo análise SWOT, mas trazendo para o português, em que a gente diz forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, algumas pessoas usam o termo matriz fofa, né? De forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, certo? Então, matriz fofa, bonitinho, mas também um nome aí, né? A mesma coisa da análise SWOT, certo? Bom, então, a gente começa a análise SWOT falando sobre a análise interna, né? Eu já falei que esse diagnóstico, ele é feito pela análise interna e externa. O que é a análise interna da empresa? Opa, passou duas vezes. A análise interna da empresa é a empresa olhar para si, os seus processos, a forma como ela opera, como ela funciona ali, sobre 4 perspectivas principais diferentes. Sobre questões financeiras, questões de produção, questões de recursos humanos e questões de marketing. Então, ela olha internamente o que ela tem de pontos positivos e o que ela tem de pontos negativos com relação a essas 4 vertentes, digamos assim. Então, por exemplo, com relação à análise financeira, a empresa verifica como que está o seu capital de giro, né? Se ela tem essa capacidade de quitar ali as questões do dia a dia, né? As contas do dia a dia por meio do seu capital de giro. Se ela tem boa relação com instituições bancárias, a questão de liquidez, ou seja, se o patrimônio dela, se o dinheiro que ela tem, ela consegue converter em valor ali, monetário imediato para arcar com algo que venha a acontecer, a capacidade que essa empresa tem de investir no seu negócio, né, aprimorar e tudo mais. Então, tudo isso é análise financeira da empresa, né? São essas questões relacionadas a finanças, o que ela tem aí de pontos positivos e o que ela tem de pontos negativos. A análise de recursos humanos diz respeito
ao que ela tem de força e de fraqueza com relação ao seu capital humano. Então, se a força de trabalho dela é uma força de trabalho motivada, que entrega bom resultado, se ela tem alta rotatividade de pessoal, que é a taxa de turnover, né? Que pessoas que entram e saem da empresa, como está o seu absenteísmo, que são faltas, né, na empresa, a questão de relação com sindicatos, enfim, toda essa questão que envolve as pessoas que trabalham na empresa, a gestão, se ela tem uma boa gestão, se esses gestores são bem vistos e bem avaliados, digamos assim, pela equipe de trabalho, tudo isso são análises que têm que ser feitas sobre questões de recursos humanos da empresa. Outra análise interna que tem que ser feita é a análise interna relativa à produção. Como é a sua capacidade produtiva, a qualidade do que ele entrega, as tecnologias, o maquinário, né? Máquinas e equipamentos estão atualizados, se tem boa capacidade produtiva, nível de estoque se é adequado, tudo isso diz respeito à produção, à operação mesmo da empresa, se os processos dela são adequados, são coerentes, são atualizados, ou se ela trabalha ainda de forma ultrapassada. Toda essa análise tem que ser feita. E por último, a quarta análise é a análise relativa a marketing. Como é o relacionamento com os seus clientes? Qual a capacidade que a empresa tem de lançar novos produtos? Esses novos produtos fazem sucesso, têm bons resultados, geram bons resultados para a empresa? Qual o conhecimento que essa empresa tem dos seus clientes? Qual a imagem corporativa que essa empresa tem? Qual a rentabilidade que os produtos geram para a empresa? Okay? Qual que é o mix de produtos que essa empresa tem? Como é o mix de produto? É restrito, é variado, é adequado ou está abaixo do que o mercado espera? Todas essas análises são relativas ao marketing da empresa. Então, internamente, a empresa analisa de forma macro, né? A maioria das questões se encaixam nessas 4 perspectivas, né? Financeira, de recursos humanos, de produção e de marketing. Beleza? Já a análise externa é a empresa avaliar o mercado, tudo que está em volta, na verdade tudo que é externo à empresa, que ela não consegue controlar, são fatores incontroláveis. O que a empresa pode fazer é, se for algo positivo, aproveitar, se for algo negativo, evitar ou lidar melhor possível com essa situação. Então, são variáveis incontroláveis, são externas à empresa. E existem 6 variáveis que foram definidas, a gente chama de análise PESTEL, né? É um acrônimo, né, que é formado com as iniciais das palavras, das expressões aí relativas a essa análise que a empresa tem que fazer. Então, o primeiro P seria a análise, nós estamos falando de questões externas, né? Seria a análise política, do cenário político da empresa, política comercial, de se é um momento de instabilidade, enfim, políticas governamentais, tudo relacionado à política, que é externo à empresa e que afeta positiva ou negativamente o negócio da empresa. O segundo fator relativo ao é o fator econômico. O que é esse fator econômico? Como que está a taxa de desemprego? Como que está juros, inflação? Como que está a questão da economia? É um momento de crescimento? É um momento de recessão? É um momento de estagnação? Como que está essa situação econômica na qual essa empresa está inserida, ok? O que pode afetar positivo ou negativamente para essa empresa. A terceira ali é o S, que são fatores sociais. O que é isso? Como que é a distribuição da população no contexto no qual a empresa está inserida. Então, qual que é a faixa etária média, como que está o crescimento populacional, qual que é o estilo de vida, o estilo de consumo, a cultura dessas pessoas, são fatores sociais que podem afetar positiva ou negativamente. Então, por exemplo, uma mudança do perfil do consumidor que antes consumia fast food e hoje não consome mais, isso é uma questão que pode ser analisada aí como uma questão social, ok? Fatores, a quarta letra ali que é o T, né, do PESTEL, é os fatores tecnológicos, ok?
Como que está essa evolução de tecnologia? Quais são as novas tecnologias? Isso pressiona positivo ou negativamente? Como está pesquisa e desenvolvimento, né? O P&D no mercado no qual essa empresa está inserida? Quais são as novas tecnologias emergentes? A sua empresa está atrasada? Não, enfim. Na verdade, o que o mercado dessas tecnologias tem para oferecer como oportunidade ou como ameaça para essa empresa. A quinta, que é o E, que são fatores ecológicos, que diz respeito a questões ambientais, né? A pressão que a empresa pode sofrer com relação ao meio ambiente, leis ambientais, enfim, essas relações com questões de meio ambiente, né? Sustentabilidade. E a última letra, que é o L, são questões legais. Como é a legislação que rege essa empresa? Como que ela pode afetar positiva ou negativamente os resultados dessa empresa? Então, existe alguma legislação nova? Como que é a legislação trabalhista? Legislação na área na qual a empresa atua, no setor, né? Algo que rege ali o funcionamento dessa empresa. Então, eu tenho que fazer análise nesses 6 quesitos: políticos, tecnológicos, econômicos, sociais, ecológicos e legais. Então, eu tenho que analisar todas essas questões externas à empresa para eu fazer o diagnóstico do ambiente externo. Então, nós já vimos o diagnóstico do ambiente interno e o diagnóstico do ambiente externo. Tudo isso forma a matriz SWOT, né? Que é o que a gente começou o termo visualizando aqui. Então, ela se divide em 4 quadrantes. O que isso significa? Os quadrantes que estão nessa primeira coluna dizem respeito a questões positivas. Os fatores que estão nessa segunda coluna dizem respeito a questões negativas. Na linha, os fatores que estão nessa primeira linha são questões internas e os fatores que estão nessa segunda linha são questões externas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, no primeiro quadrante, força. Força está na coluna de questões positivas, que eu devo realçar. Está na linha de fatores internos, que são controláveis. Então, a força é algo controlável e que eu devo realçar. Então, é algo que eu devo divulgar, eu devo trabalhar, eu devo usar isso para melhorar os resultados da minha empresa. Divulgar, investir mais. Eu tenho isso como força. Então, é algo que eu controlo e que é algo bom, que eu preciso aí divulgar o máximo possível relativo à minha empresa. Investir nisso o máximo possível. No outro quadrante aqui, a gente tem as fraquezas. Fraquezas é uma coisa ruim, que deve ser neutralizado, eu devo trabalhar para deixar de ser uma fraqueza, e é algo interno, que é controlável. Então, eu posso agir sobre. Como é algo controlável, o que é uma fraqueza, se eu souber trabalhar, eu consigo transformar em uma força, beleza? No quadrante aqui de baixo, as oportunidades são coisas externas à empresa, ou seja, são incontroláveis, eu não consigo dominar essa força, mas são questões positivas. Então, tá aí no mercado. Eu e meus concorrentes podemos aproveitar. Isso vai se transformar em força para aquelas empresas que souberem aproveitar essa oportunidade. As empresas que não aproveitarem vão ficar um passo atrás dos demais, ok? E as ameaças são questões ruins que devem ser neutralizadas, são externas. Então, essa empresa não consegue controlar as ameaças, né? Uma empresa não consegue controlar a questão do coronavírus. Mas como eu vou funcionar nesse período? Por exemplo, eu estou vendo lojas falando de delivery e tudo mais, são estratégias para eu lidar com questões como ameaça, com algo incontrolável, ok? Então, alguns exemplos aqui, ó, de forças. Qualidade nos produtos ou serviços, ter um produto ou serviço inovador, ter competências de gestão diferenciada, ter flexibilidade e adaptabilidade, ter proximidade ao cliente, tá vendo? São fatores internos e são controláveis. Internos, mas ruins. Produtos que não tem nenhuma diferenciação com a concorrência, falta de experiência em algum quesito, a localização do negócio é inadequado, custos de produção, de comercialização elevados. Isso são fatores internos ruins, que eu tenho que tentar neutralizá-los, transformá-los em força, ok? Fatores externos, as oportunidades, que são coisas positivas.
mercado em expansão, um novo mercado internacional, mudança para um novo segmento, alianças estratégicas ou fusões, acessibilidade. Então, aqui são oportunidades que podem ser aproveitadas. E as ameaças, novos concorrentes, introdução de novas tecnologias que podem deixar o seu produto obsoleto, crise econômico-financeira, mudança de hábitos do consumidor, sazonalidades, condições climáticas, enfim, tudo isso são ameaças, situações externas que podem prejudicar o seu negócio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, eu trouxe um exemplozinho que eu gostaria que vocês exercitassem, certo? De uma situação de uma loja de brinquedo. Eu listei algumas questões e gostaria que vocês classificassem ela como força, fraqueza, oportunidades ou ameaça. É um exercício só de fixação, ok? Não está valendo ponto. Eu vou disponibilizar a resposta disso para vocês treinarem aí também na casa de vocês, ok? Bom, então é isso. Vocês vão treinar. E na próxima, isso é o conteúdo referente à aula dessa semana, ok? Da aula de terça-feira. Para a próxima semana, a gente fará em sala de aula uma atividade valendo 10 pontos, 10 ou 15 pontos. Eu vou confirmar, mas na hora que eu lançar lá para vocês fazerem, eu vou colocar quanto vale direitinho. Porque eu vou dar uns 2 dias para vocês poderem fazer, embora era para vocês fazerem em sala de aula. Eu gostaria que vocês fizessem em grupos, aí de 3, como a turma é pequenininha, então faz de 2, 3, no máximo 4 pessoas, mas eu gostaria que fossem duplas ou trios, principalmente porque vocês não vão estar juntos fisicamente, isso facilita a comunicação. Então vocês vão fazer em grupos de 2, 3, no máximo, não mais que isso, de 4 pessoas. Eu vou disponibilizar, né, até o começo da semana que vem, eu vou disponibilizar isso para que vocês façam e vou dar em uns 2 ou 3 dias, porque vocês não vão estar, né, presencialmente, demora um pouquinho mais. Mas é relativa à nossa aula da semana que vem. E a pontuação eu vou confirmar também se são 10 ou se são 15 pontos, tá bom? Até porque tem que ver também essa questão de prova, como vai ficar, beleza? Mas é uma atividade relativa à aula da semana que vem que a gente faz em sala de aula. Combinados? Obrigada, pessoal. Até a próxima.